Pessoal, boa tarde. Vamos dar início, então, à correção das atividades da semana 1, semana 2 e semana 3 da apostila PET 3 de Geografia, ok? As atividades da semana 1 começam na página 97. Vamos, então, fazer a correção delas. Número 1, pede para nós observarmos um mapa, tá? Neste mapa vai estar ilustrado aí o aquífero Grande Amazônia e o aquífero Guarani. A pergunta é a seguinte: observe o mapa acima e descreva a importância dos aquíferos para o território brasileiro. Vamos, então, para a nossa resposta. Anotem aí, por favor. O pessoal está entrando aqui na aula agora. Vamos lá. A importância dos aquíferos. Repetindo, os aquíferos para o território brasileiro é a sua grande reserva de água doce, que normalmente é utilizada para o consumo doméstico, agricultura e indústria. Tá ok? Vamos lá, então, para o número 2. Leia o trecho abaixo. Cidadania ribeirinha muda a rotina de moradores do norte de Minas Gerais. Curso sobre educação ambiental na agricultura familiar movimenta comunidades ribeirinhas do São Francisco. O que são populações ribeirinhas? Cite os principais problemas socioambientais vivenciados por esta população. Vamos lá, então, pessoal. Resposta. Populações ribeirinhas são aquelas que vivem às margens dos rios, vírgula. E o maior problema, repetindo, e o maior problema socioambiental que eles vivem é a poluição das águas. Que comprometem sua subsistência. Ponto final. Leia o trecho abaixo e responda as questões 3 e 4. As cicatrizes profundas ainda estão abertas na geografia, no rio, nas pessoas e no meio ambiente. Disse Ong após coletar amostras de água em 21 pontos. Luiz, o papai está trabalhando. Em 21 pontos nas bacias dos rios Paraopeba e do Alto São Francisco. Luiz, o papai está trabalhando agora? Tá? Vamos lá, então. Número 3, pergunta. Os efeitos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho geraram intensas consequências socioambientais. Redija um parágrafo explicando tais consequências. Pessoal, nessa questão 3, vocês vão fazer uma mini redação abordando, então, os impactos ambientais e sociais que foram gerados pelo rompimento dessa barragem em Brumadinho. Vale lembrar que o rompimento dessa barragem ocasionou aí a morte de muitas pessoas, da destruição do vilarejo e também aí da morte do rio, tá? Abordem tudo isso, então, na sua pequena redação. É gostoso! Olha, Luiz, o papai está trabalhando agora. É gostoso. Eu sei que é gostoso. O papai está trabalhando, depois você vem. Tá? Vamos lá, então, para número 4. Cite algumas medidas que, na sua opinião, são essenciais para minimizar os prejuízos das populações ribeirinhas. Pessoal, vamos lá, então, para a resposta da número 4. Apesar de ser uma resposta bastante pessoal, está perguntando a opinião de vocês, vale ressaltar que as perguntas de opinião precisam ter suas respostas embasadas no que foi perguntado. Ou seja, não pode abordar coisa diferente com a pergunta, ok? Então vamos lá, uma resposta mais ou menos padronizada
para todo mundo estar colocando aí nessa atividade. Vamos lá. As principais medidas que podemos elencar são maior fiscalização ambiental, vírgula, conscientização dos dirigentes das empresas para não poluírem as águas dos rios e assim não comprometer a sobrevivência destas populações ribeirinhas. Vamos então para o número 5 e último da semana 1. A ilustração acima mostra uma realidade causada pelos intensos deslizamentos em sua região. Quais foram os impactos decorrentes das intensas chuvas e deslizamentos ocorridos no início deste ano de 2000? Pessoal, novamente uma pergunta bastante pessoal, né? A gente pode, por exemplo, colocar aqui em Guaranésia que não houve tanto impacto com deslizamento, uma vez que nossa região ela é densamente arborizada, o que impede aí esse tipo de ocorrência. Mas, em alguns casos, há o processo de erosão, né, que ocorre principalmente em áreas onde se pratica a agricultura. Tá ok? Pessoal, com isso, então, encerramos aí, tá, a correção da semana 1. Vamos, então, para a semana 2. As atividades da semana 2 começam na página 101. A imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente as camadas representadas descrevendo suas características. Então, vamos lá, pessoal. A figura aí está mostrando as 3 principais camadas do nosso planeta, né? Que é o núcleo, o manto e a crosta terrestre, né? A crosta terrestre, como vimos anteriormente, ela é também chamada de litosfera, tá ok? Vamos lá então. Pessoal, o núcleo, ela é a camada mais interna da Terra, tá? Está dividida em núcleo interno sólido e núcleo externo viscoso pastoso. É lá onde está concentrado o magma, que é expelido quando existe alguma atividade vulcânica. Luiz, o papai está trabalhando agora, por favor? Depois temos o manto, que é a camada intermediária da Terra, onde se encontra aí as placas tectônicas estão sobre esse manto, né? E depois temos a crosta terrestre, também chamada aí de litosfera, que é onde estamos aí, a nossa superfície, aonde nos encontramos aqui. É a que tem a maior densidade e, portanto, aí é a que concentra aí a maioria dos nossos recursos naturais não renováveis, como o petróleo, o minério de ferro, ok? Vamos então agora para a número 2. De acordo com o seu processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite quais são e explique como são formadas. Então vamos lá, pessoal, os tipos de rocha. As rochas podem ser magmáticas, podem ser sedimentares e também podem ser metamórficas, ok? Bom, essas rochas, elas vão ter aí a sua formação da seguinte forma. As rochas magmáticas, elas são caracterizadas pelo resfriamento do magma. Tá? As intrusivas, Luiz, o papai está trabalhando. Elas são classificadas em intrusivas ou plutônicas e extrusivas ou vulcânicas, tá ok? Bom, a segunda categoria de rochas são as rochas sedimentares, que são formadas aí pelos sedimentos, ou seja, o acúmulo de sedimentos que vai ocorrer em determinada área, e isso vai, por pressão, né, vai gerar uma determinada rocha. A gente tem exemplos aí de rochas sedimentares, o granito, que é muito utilizado aí na fabricação de pias, pisos e os paralelepípedos que a gente tem nas nossas ruas. Depois também vamos ter aí as rochas metamórficas, tá? Que são as rochas que sofreram alterações pela pressão e temperatura da Terra.
Normalmente a gente tem um exemplo bom de rocha metamórfica, que é o mármore, né? Que é muito utilizado aí para decorar as casas. Tudo bem? Pessoal, número 3. Observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Pessoal, essa número 3, então, é uma questão bastante pessoal, que vai estar pedindo para vocês elaborarem aí, né? Uma mini redação de um parágrafo descrevendo como que a rocha está sendo formada, tá ok? Número 4. Através de investigações, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione alguns dos termos importantes apresentados no conteúdo: litosfera e astenosfera, e a teoria da deriva continental e da teoria das placas tectônicas. Pessoal, a resposta do número 4 vai estar lá no texto da apostila da página 100, tá ok? Teoria da deriva continental e as placas tectônicas. É só dar uma olhadinha lá na página 100, que a resposta está bem clara lá, tá? Como é uma resposta bastante grande, eu vou deixar aqui para vocês estarem consultando aí a página 100. Número 5, explica a seguinte afirmativa: o magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas. Pessoal, o que essa afirmação está querendo dizer? Muito bem, está querendo dizer que as rochas magmáticas, né, são formadas pelo quê? Pelo magma, que está concentrado no núcleo do nosso planeta. Pessoal, com isso, então, encerramos a correção na semana 2 da apostila PET 3. Vamos, então, para a semana 3 e última. As atividades da semana 3 estão na página 105. Número 1. Analise o papel dos minerais na produção econômica do território nacional. Resposta: os minerais têm forte peso na composição do PIB brasileiro, sendo uma das commodities de maior exportação. Ponto final. Número 2. Explique a importância do quadrilátero ferrífero na produção de minério no Brasil. Resposta: o quadrilátero ferrífero, que se encontra em Minas Gerais, é a maior região produtora de minério de ferro do Brasil. Ponto final. Número 3. A implantação do projeto Grande Carajás foi iniciada pela Companhia Vale do Rio Doce. Lembrando que a Companhia Vale do Rio Doce é a mesma daquela da tragédia de Brumadinho, ok, pessoal? Em 1980, no leste do Pará. É correto afirmar que a maior parte da produção é destinada à exportação. Por isso, se desenvolveu na região uma grande infraestrutura. Justifique sua resposta. E aí, pessoal? Será que a Companhia Vale do Rio Doce criou uma gigantesca infraestrutura para fazer a exploração do projeto Carajás? A resposta, ela vai ser bastante pessoal, porque vocês vão ter que justificar com as suas palavras. Mas sim, tá? A Companhia Vale do Rio Doce, ela criou basicamente uma cidade para estar atendendo aí os seus funcionários e criou uma grande, extensa linha férrea para escoar a produção de minério de ferro até o porto, ok? Número 4, considere a letra da música de Paula Fernandes, Seio de Minas. Bom, eu vou ler o trechinho aqui. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impere o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro. Com base no trecho da música e o conteúdo desenvolvido sobre o assunto, pontue a importância de Minas Gerais na produção do minério de ferro. Novamente, é uma resposta bastante pessoal, mas vocês precisam abordar que Minas Gerais é onde está localizado o quadrilátero ferrífero, que, novamente, eu volto a dizer, é a maior região produtora de minério de ferro do Brasil. Número 5 e última, Mina dos Mineiros. Baseando-se neste título,
Cite as vantagens e desvantagens decorrentes da abundância de recursos minerais no estado de Minas Gerais. Pessoal, número 5 é para vocês criarem uma redação citando quais são as vantagens de termos uma grande área produtora de minério e as desvantagens que isso também pode ocorrer. Vamos lembrar aqui que a principal desvantagem foi o que ocorreu lá em Brumadinho com o rompimento da barragem. Tá ok? Pessoal, eu fico aguardando, então, vocês postarem as respostas para mim no grupo dessas atividades que nós acabamos de fazer a correção. Forte abraço, pessoal. Na próxima aula, iremos abordar a semana 4 e última da nossa apostila PET 3. Fiquem com Deus.